Boa tarde a todos vocês e a todas também, né? Hoje vamos falar um pouco sobre inovação, visão exponencial e como isso é importante para o profissional do futuro. Chega mais, chega mais. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Orlando Almeida, eu sou especialista em tecnologia, sou engenheiro, especialista em algumas tecnologias disruptivas, como a internet das coisas, inteligência artificial e algumas coisinhas que vocês certamente já ouviram falar. Se você quiser me encontrar, vai lá no nosso Instagram, @giant_day, ou joga meu nome no Google aí, que certamente você vai ver uns trem que eu andei fazendo por aí. Alguns anos atrás eu criei uns produtos do tipo uma tornozeleira eletrônica para presidiários, e umas coisas legais assim que foi super divertido com o pessoal da UNB aí, foi um desafio. Enfim. Bom, ultimamente eu tenho ajudado várias empresas com seus projetos de inovação, com seus desafios, né, de como integrar tecnologias diferentes para resolver os seus problemas, tá? E a provocação inicial que eu faço para vocês é como será o mundo em 10 anos. Mas 10 anos é tão pouco, né? 10 anos parece tão pouco. Vamos pensar o seguinte, se a gente olhar para trás, aviões, por exemplo, levaram 68 anos para atingir o patamar de 50 milhões de pessoas. Quando a gente olha para a internet, levou 7 anos. Aqui, o Twitter levou 2 anos, e um aplicativo de celular, que por acaso também dá para você jogar, com realidade aumentada, chamado Pokémon GO, levou apenas 19 dias para atingir 50 milhões de pessoas. Então, o que dá para perceber é que o mundo está acelerando. E aí, como é que a gente fica nesse meio, né? Algum tempo atrás, todos vocês aqui da área de tecnologia já devem ter ouvido falar nesse cara, né? Saiu uma tal de Lei de Moore, lá nos anos 60. Esse cara ele percebeu que a capacidade computacional estava dobrando a cada 18 meses, só que o custo estava mantendo-se o mesmo. Cada 18, 24 meses estava se dobrando a capacidade computacional e o custo era o mesmo. Só que esse não é um fenômeno que começou nos anos 60, tá? Aquele carinha ali, chamado Ray Kurzweil, que é da Singularity University, ele fez esse mapeamento um pouco mais longe e ele descobriu que essa é uma tendência que começou lá nos anos de 1900, ou seja, há mais de 100 anos que essa verdade se mantém. A capacidade computacional está dobrando. Na realidade, toda tecnologia está dobrando a sua capacidade de tempos em tempos. E aí vem aquele negócio. Isso é o que a gente chama de crescimento exponencial. Crescimento exponencial. Para quem não sabe o que é crescimento exponencial, eu vou tentar dar um exemplo aqui simples da história da construção do xadrez. Vocês conhecem o xadrez, claro, né? Uma das histórias de construção do xadrez diz o seguinte, aliás, uma das lendas, né? Um rei, há muito tempo atrás, estava mais ou menos entediado e pediu a um dos seus servos, que era matemático, para lhe criar um jogo de tabuleiro. E ele criou o xadrez. O xadrez, se vocês lembrarem, tem 64 casas, né? E esse rei ficou tão feliz, mas tão feliz com o jogo de xadrez, que ele pediu ao seu servo o seguinte, olha, você pode pedir o que você quiser. O que você quiser. Eu gostei tanto desse jogo que você pode pedir o que você quiser. E esse servo, que era matemático, pediu o seguinte, eu quero receber o meu pagamento em arroz. Só que eu quero receber da seguinte maneira. 1 grão de arroz na primeira casa. Na segunda casa, eu quero 2 grãos de arroz. Na terceira casa, eu quero o dobro da segunda, ou seja, eu quero 4 grãos de arroz. E assim sucessivamente nas 64 casas do tabuleiro. Aí o rei pensou, bom, esse matemático não é muito inteligente, né? Porque no final vai dar algumas xícaras de arroz, talvez alguns baús de arroz, né? Só que no final das contas, é mais ou menos esse número aí de grãos de arroz. Algo em torno de 36 quintilhões de grãos de arroz, o que na prática o rei estava fazendo era entregar todo o seu reino para esse servo sem que ele percebesse. Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade de enxergar esse tal de crescimento exponencial. Como eu sou engenheiro, adoro curvas, né, adoro gráficos, a gente vai analisar isso de um ponto de vista gráfico, mas de um jeito simples. Isso é o que está acontecendo com a evolução tecnológica. Começa muito devagar e, de repente, começa a despontar. Só que, do ponto de vista cognitivo, o conhecimento humano, ele se projeta de um jeito linear. A gente tende a olhar as coisas para frente, mais ou menos como elas aconteceram atrás.
Se eu levei 3 meses para criar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa semelhante, eu vou projetar 3 meses para fazer este novo. E assim sucessivamente. Só que tem um problema. Com o tempo, acontece um gap ali, acontece uma diferença entre a curva de evolução tecnológica e aquilo que de fato a gente está enxergando. E ali é onde se instala o caos. Por quê? Porque acontece nesse momento a defasagem cultural. No momento que Steve Jobs criou o computador pessoal, imediatamente criou-se uma massa de pessoas que não sabem o que é isso. Na hora que qualquer tecnologia chega na sociedade, acontece a defasagem cultural porque você não sabe o que é isso. E nesse momento você começa a perder terreno, você começa a ficar para trás. Porque você está aqui, você está naquele ponto de ruptura. Só que se você está ali e não sabe o que está acontecendo, a partir desse ponto, a curva cresce muito, muito mais rápido. Do ponto de vista matemático, você perde essa referência. Você nunca mais alcança essa curva. E aí vem um cara chamado Peter Diamandis, da Singularity University, e sistematizou esse crescimento exponencial, para que a gente pudesse ver o mais importante, onde estão as oportunidades. Ele separou essa curva em 6 etapas. 6 etapas do crescimento exponencial. A primeira delas ele chamou de digitalização. Eu vou dar um exemplo prático, para ficar mais fácil, ok? Não é da época de vocês, estou vendo que todo mundo aqui é novinho, mas na minha época, quando você queria consumir música, você tinha que ir até uma loja comprar um CD de música físico. Alguém aqui já usou um CD de música físico? Levanta o braço aí. Ah, tá bom até. Na minha época era isso, era um CD de música físico. Ou seja, você tinha que ter uma mídia física para consumir música. Em algum momento, apareceu o tal do MP3, apareceu a música digital. Na verdade, apareceu o iPod. Né? Steve Jobs lançou o iPod com a melhor das propagandas do mundo. 1000 músicas no seu bolso. Se você quisesse 1000 músicas em CD, você ia ter que andar com um caminhão pela cidade. Né? Naquela época, ele vendia músicas a 99 centavos de dólar. Você conseguia comprar uma música separada do álbum, o que era mágico, e era tudo naquele aparelhinho chamado iPod. Então, ali a gente começou a ter a digitalização dessa tecnologia. A gente começou a ter a digitalização da música. Só que a primeira etapa depois da digitalização é o que a gente chama de decepção. Ou seja, é aquela hora que você acha que não vai dar certo. Então, quando começou o MP3, eu lembro claramente. Eu ia ali numa loja no shopping, acho que era no Conjunto Nacional na época, você chegava naquela loja cheia de CD, falava assim, cara, você já viu que saiu o MP3 e tal? E o dono da loja falava assim, cara, MP3, você vai deixar de comprar um CD com essa capa linda para baixar um arquivo na internet lenta pra caramba da época. E aí você quer lá uma música do Led Zeppelin, quando você dá play a uma música do El Chan, sabe? Era uma zona, ninguém conseguia controlar aquilo direito. Esse negócio não vai pegar. Então, é o que a gente chama de decepção. Aquela hora que a tecnologia parece que não vai dar certo. Só que aí acontece alguma coisa, caras como Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, continuam investindo, e aí acontece esse momento da disrupção. A disrupção é a hora que começa a crescer essa tecnologia. Lá naquela época, né, a iTunes Store, que era a loja que você comprava, começou a se popularizar, começou a ficar barato. As pessoas começaram a ter acesso ao MP3 sem precisar do iPod, e aí você tem o que a gente chama de desmaterialização, ou seja, não preciso mais de uma coisa especificamente física para rodar esse arquivo. Posso usar meu smartphone, posso usar meu próprio aparelho. Depois da desmaterialização, o próximo passo é cair o preço, que é a desmonetização, e aí democratiza. Então pensa o seguinte, um CD custava mais ou menos uns R$25. Hoje em dia, com R$25, você paga um diesel da vida e tem acesso a milhões e milhões de música, não é isso? Nem o cara mais rico da face da Terra naquela época tinha acesso a milhões e milhões de músicas que hoje você tem com R$25. Isso é o que acontece com a evolução tecnológica, e todas elas, sem exceção, estão passando pelo processo, caindo o preço e ficando democráticos. E onde estão as oportunidades, que é o que importa? As oportunidades estão ali, na hora que aquele negócio está na fase da decepção e depois da disrupção. É ali que caras como Elon Musk, Jeff Bezos investem. Jeff Bezos investiu numa tecnologia que não parecia que ia pegar, chamada internet, no final dos anos 90. A Amazon, vocês todos conhecem, virou o que virou. Então ele pegou uma tecnologia no momento da decepção e disrupção, investiu pesado nela, e na hora que ela deslanchou, ele aproveitou. Elon Musk, ele pegou uma tecnologia de carros elétricos. Carros elétricos era terrível, carros elétricos eram terríveis naquela época. Ele pegou essa tecnologia que parecia que não ia dar certo,
Estava na época da decepção, investiu nela, montou a Tesla e agora está deslanchando. Carros elétricos já são uma tendência, não tem como a gente fugir disso. Então as oportunidades estão ali. Toda tecnologia nova que aparece, elas têm uma oportunidade de você ganhar dinheiro com isso, de você investir nisso, de você trabalhar com isso. E uma coisa muito, muito importante, dependendo da área que você está entrando hoje, quando uma dessas tecnologias despontar, você não terá mais emprego. Agora há pouco estava se falando de inteligência artificial. Alguém aqui tem algum emprego que acha que vai ser ameaçado pela inteligência artificial? Levanta a mão. Uau! Quem não levantou a mão também tem empregos que estão ameaçados pela inteligência artificial, tá? E como é que a gente sabe o que está em alta, o que está acontecendo? Tem alguns institutos pelo mundo, tá? O Gartner é o mais famoso. Eles lançam uma curva de tendência todo ano. Eu estou mostrando aqui a de 2020, porque a de 2021 está meio enviesada por conta do Covid. E ali vocês veem várias tecnologias, não vai dar para ler ali, mas 70% delas tem a ver com AI, mais conhecido como inteligência artificial. Inteligência artificial é a nova eletricidade, tá, pessoal? O que isso quer dizer? Hoje, você ainda pensa um pouco, pô, esse objeto é inteligente, não é? Daqui a pouco ninguém vai questionar mais isso. Como ninguém questiona mais se um equipamento eletrônico precisa de energia elétrica para funcionar. É isso, inteligência artificial é a nova eletricidade. Não vai questionar mais se tem inteligência artificial em objeto A, B ou C. Ok. E aí, ó, como eu falei, sou engenheiro, curva de novo, né? Mais gráficos. Esse cara aqui, não se assuste com essa imagem, é um economista russo chamado Kondratiev. O que ele fez de legal? Ele queria provar para o mundo que o capitalismo ia acabar. Bom, naturalmente o capitalismo acabou, né? Então, algum ponto ele errou. O grande lance é o seguinte, ele analisou lá desde 1800 todas as revoluções da humanidade. E ele descobriu o seguinte, toda vez que o mundo parece que ia afundar, acontecia uma revolução tecnológica. Ali atrás você vê ali, máquina a vapor, aí vem guerra, arrebenta com o mundo, aí depois vem a eletricidade. Então, toda vez que o mundo estava afundando, uma revolução tecnológica acontecia. E aí nasceram as famosas curvas de Kondratiev, que faz todo esse mapeamento. Só que tem um ponto importante. Agora, na nossa geração, a partir de 2010, a gente não tem uma, mas várias tecnologias disruptivas acontecendo ao mesmo tempo, num processo que a gente chama de convergência. Então, a geração de vocês, a minha geração, está com muito mais dificuldade para acompanhar o que está acontecendo. A gente está falando de inteligência artificial, robótica, biotecnologia, nanotecnologia, medicina, neurociência. Alguém aqui já ouviu falar da Neuralink, uma empresa do Elon Musk? Levante a mão, Neuralink, alguém? O povo aqui está informado. Computação quântica, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E aí vem a grande questão, né? Quem aqui já ouviu falar em impressora 3D? Levanta a mão. Ok. Quem ouviu falar em impressora 3D há 10 anos atrás? Levanta a mão. Quem ouviu falar em impressora 3D há 20 anos atrás? Alguém ouviu falar em impressora 3D há 30 anos atrás? A verdade é que a impressora 3D tem mais ou menos uns 40 anos. Só que naquela época, a gente imprimia 0,0001% do que quer que seja por hora. 2 anos depois, a gente passou a imprimir 0,002. 2 anos depois, 0,004. Ou seja, crescimento exponencial. Na realidade, a tecnologia de impressora 3D, ela dobra a capacidade a cada 2 anos. A tecnologia de drones dobra a sua capacidade a cada 9 meses. 9 meses. A tecnologia de sequenciamento de DNA dobra a sua capacidade a cada 5 meses. E esse aqui é o mais legal. A resolução das imagens utilizadas no mapeamento cerebral, lá na galera da neurociência, dobra a sua capacidade a cada 12 meses. É por isso que Elon Musk está se dando bem agora na Neuralink, porque finalmente a gente tem resolução suficiente para conseguir mapear o que está acontecendo e criar coisas dessa natureza. A gente não está falando mais de IoT, tá? De internet das coisas. A gente está falando mais de wearables. Eu sou especializado nessa área de IoT, uma área que eu adoro, mas infelizmente eu já estou ficando para trás, porque a gente já está falando de dispositivos na pele, coisas que são inseridas no corpo, tá? E sim, é possível hackear essas coisas, como hackear um marca-passo há pouco tempo atrás. Mas isso é uma história para outra palestra. Ok, e aí qual é o efeito dessa digitalização? Tem um cara chamado Paul Proctor, que ele é do Gartner, é aquele mesmo instituto que eu falei, e ele diz o seguinte,
Se a receita de um mercado chegar a mais ou menos 20% e você não estiver mais ou menos digitalizado, você está morto. Essa que é a verdade. Essa frase dele ficou conhecida como a maldição de Proctor, porque, de fato, isso vem acontecendo com as empresas dia após dia. Então, a grande pergunta que fica é o seguinte: até quando eu consigo esperar? Se vocês olharem esse gráfico ali, tudo que está para a direita do gráfico já era. Ou seja, se eu for montar uma empresa hoje que vai trabalhar com venda online de livros, música e filme, cara, esquece, está quase 100% digitalizado. Se eu for montar uma empresa hoje que vai trabalhar com venda de eletrônicos, esquece, já está quase 100% digitalizado. Você já tem que entrar digital nesse mercado. Por outro lado, se eu sou um cara da indústria automotiva, quase nada está digitalizado lá. Lá está cheio de oportunidade. Se eu sou um cara da área de bancos, por exemplo, está no meio do caminho. Tem muita oportunidade hoje em fintechs. Aí vem aquela história. Futuro causa ruptura. Ruptura causa um negócio chamado efeito Sêneca. Essa expressão foi usada pelo professor cientista Silvio Meira, alguns anos atrás, lá do Porto Digital, que diz basicamente que todos nós sabemos na prática, né? O crescimento é lento e a ruína é extremamente rápida. Todo mundo conhece a história da Kodak, né? Aquela empresa de fotos e tal, né? Que dominava o mercado. Só que o que nem todo mundo sabe é que a Kodak foi fundada em 1826. Veja bem, uma empresa fundada antes da abolição da escravatura do Brasil foi à bancarrota em apenas 4 anos, depois que aconteceu uma coisa ali em 2007. Alguém sabe o que aconteceu em 2007, que derrubou a Kodak? Levante a mão, please. Uma pessoa. Ninguém sabe o que aconteceu em 2007, gente? 2007, um tal de Steve Jobs lançou um negócio chamado iPhone. E naquele dia ele falou a frase clássica: hoje a Apple vai reinventar a indústria do telefone. Pensa só nisso. E ele realmente fez isso, né? 4 anos. Se a Kodak tivesse percebido que o negócio dela não era fotografia, mas registrar momentos, talvez eles tivessem criado um Instagram. Eles deveriam ter criado um Instagram. Concorda comigo? O negócio deles não era tirar fotografia, era registrar momentos. Ok. E como sobreviver no meio de tudo isso? Essa é a grande pergunta para a geração de vocês, para a minha geração e para todas as gerações futuras. Primeiro de tudo, é chato, é esquisito, é complicado, mas é necessário monitorar essas tecnologias emergentes. Assina uns 2, 3 canais aí, assina que eu digo, não precisa pagar não, é lá e se cadastrar mesmo. Uns 2, 3 canais aí, Tecmundo, essas coisas, para saber o que está acontecendo em termos de tecnologias emergentes. Vou dar um exemplo. Vocês acham que o Uber saiu de onde? Alguém, nossa, eu vou criar o Uber. O Uber, na verdade, é uma convergência de 3 tecnologias que eram emergentes na época. Satélites, né, GPS, localização de satélites, smartphone, estava ali começando a crescer, e internet rápida. Poucas pessoas sabem, mas antes do 4G não era possível ter Uber, não era possível ter iFood, porque a rede 3G não comporta a quantidade de dispositivos por metro quadrado que a gente precisa para que isso aconteça. Tá? Hoje, com 5G, vocês imaginam o que vai aparecer? Aliás, qual é a grande sacada do 5G? Alguém sabe? Levanta a mão quem acha que é velocidade. Aham. Qual é a grande sacada do 5G? Alguém sabe? Baixo consumo. Baixo consumo, uma das coisas. Alguém mais? Hã? Sim. 5G tem baixo consumo, tem a capacidade de trafegar muitos dispositivos por metro quadrado, muito mais do que antes. Mas a grande sacada do 5G é que ele está trazendo a computação para a borda. Ou seja, hoje, se você é um cara tentando acessar o YouTube para ver o vídeo de gatinho, ou um sistema de alarme de incêndio mandando dados pela internet, a rede não sabe. Entende? A rede não sabe. Não existe inteligência na rede hoje em dia. O que o 5G trouxe de legal é isso. É essa inteligência. A rede vai saber, porque tem computação na borda agora, que tipo de usuário é você. Isso esbarra com umas coisas aí da normatização do Brasil, que vão ter que resolver, mas o fato é, agora a rede vai saber quem é você, o que implica que ela vai alocar recursos dinamicamente para você. Se você é uma indústria, se você está fazendo uma cirurgia remota, é claro que se eu estou fazendo uma cirurgia remota, eu tenho que ter prioridade em cima do cara que está vendo vídeo de gatinho no YouTube, né? Coisas dessa natureza que o 5G vai fazer. Trouxe uma virtualização pesadíssima
na camada mais próxima do usuário, tá? Essa é a mágica do 5G, não tem nada a ver com velocidade, nada a ver com essas coisas que o pessoal gosta de mostrar, tá? O que vai mudar para o usuário? Absolutamente nada no celular, né? Mas no mundo real a gente vai ativar a famosa internet das coisas que tanto se fala e nunca saiu do papel. Bom, o segundo ponto é essa tal divisão exponencial que eu falei. Uma vez que eu começo a prestar atenção no que está acontecendo, eu estou vendo esse crescimento na minha frente, o mundo para de ser uma surpresa. Para muita gente mesmo, um dia o cara vai acordar, vai sair de casa, vai entrar no seu carro, ele vai estar dirigindo, e ele vai tomar um susto. Ele vai olhar o carro do lado e vai ver um carro dirigindo sem motorista. Para ele isso vai ser estranhíssimo. Nossa, que coisa estranha, o que aconteceu? Eu dormi 20 anos. Por quê? Porque ele está offline, está desconectado. Se você está integrado com o que está acontecendo, está ligado no que está acontecendo, você tem duas vantagens. Primeiro é saber que a tua profissão pode morrer nos próximos anos. Isso é importante, pelo motivo, né? Por um motivo muito bom. E segundo, que as coisas passam a ser mais previsíveis. Quando a gente olha para uma curva exponencial com uma visão exponencial, essa curva passa a ser uma reta. Ou seja, passa a ser previsível. E a última, claro, é inovar. Vai te permitir inovar na sua empresa, no seu negócio. E o que é inovação, né? Inovação é quando acontece. Lá do ponto de vista empresarial, é quando a criatividade começa a emitir nota fiscal. Para concluir, que o meu tempo está acabando, tem algumas tendências aqui no mundo que não voltam mais. Trabalho remoto, telemedicina e educação, experiência virtual e aumento da conectividade. Nós estamos vivendo uma era de transformação, mas uma transformação estratégica. Estratégica por quê? Porque a gente está buscando novos jeitos de fazer as coisas. Isso impulsionado pela inovação digital, pelas novas plataformas. Só que quando a gente junta essa transformação estratégica com essa inovação digital, acontece a tal da transformação digital, que todo mundo fala, mas ninguém tem a menor ideia como define. E óbvio que a transformação digital é um processo de inovação. Bom, antes de encerrar, eu quero fazer um psicotécnico rapidinho com vocês aqui. Levante a mão, por favor, quem está enxergando um bicho aí nessa imagem. 2 pessoas? 3. Vou dar uma força para os daltônicos como eu. E agora, melhorou? Todo mundo vendo agora? Agora. E agora? Continuam vendo? Esse é um fenômeno neurológico que ninguém sabe por que acontece, tá? Mas o fato é que se daqui a 20 anos eu mostrar essa imagem para vocês, lá no cérebro de vocês está registrado esse cachorro aqui. Nós não sabemos por quê, mas esse cara aqui já sabia, tá? Dizia ele que para uma mente que se abre a uma ideia nova, ela jamais vai voltar ao seu tamanho original. Foi isso que eu tentei fazer aqui com vocês. Essa palestra, na verdade, ela é de 1h30, então eu tive que resumir bastante. Muito obrigado a todos. E se quiserem me achar, entrem lá no Giant_Day no Instagram ou acessem o QR Code. Muito obrigado.